Olá, estamos retomando hoje mais uma edição do nosso Nave Mãe Socorro News, um canal que eu tento fazer uma análise crítica das notícias da semana. Então, queria pedir desculpas que eu não estou conseguindo manter a regularidade semanal que eu gostaria. Acho que eu falei na última vez, né? Eu tive Covid no final de dezembro, foi leve, mas eu tive como sintoma a exaustão, que eu acho que só terminou de passar mesmo agora, começo, meados de fevereiro. Enfim, entre outras complicações da vida. Vamos tentar voltar a manter semanal aqui, todo sábado, assim, com o nosso Nave Mãe Socorro News, com ou sem convidados, né? Da última vez veio aqui meu querido amigo, o professor Alexandre Bahia, com o seu maravilhoso Birosca News. Alexandre admira, ele faz de terça e sexta, são 2 vezes por semana, porque esse país é uma birosca, então tem notícia para comentar assim a todo momento. E então vamos retomar. Obrigado, né? Seulierri, né? Eu não sei como pronuncia, agradeço, boa tarde do Amapá. Obrigado então a todas, todos e todos que já estão entrando aqui. Eu acho que a principal notícia da semana que eu pretendo comentar aquilo que não se para de falar no país, né? Não é o Big Brother, não só pelo menos, mas a prisão do deputado federal Daniel Silveira, né, se não me engano, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, referendada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal e agora referendada também pela Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados concordou com a decisão do Supremo, concordou juridicamente e politicamente. Então, esse é um ponto que eu já queria ressaltar de plano, e eu vou voltar nele brevemente, que seja depois. Sim, quem está criticando o Supremo Tribunal Federal, agora tem que criticar a Câmara dos Deputados também. Parece que é esporte nacional nesse país falar mal do Supremo e só dele. Pode criticar o Supremo. Todo mundo pode ser criticado. O Supremo pode ser criticado, o presidente deve ser criticado, a louca, né? Esse deve. Eu posso ser criticado, todo mundo pode ser criticado. Então você pode discordar do Supremo, mas as pessoas parecem que têm um gozo freudiano de criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal e não criticar as posições do Congresso Nacional quando elas estão relacionadas ao tema. Então, quando o Congresso tem uma responsabilidade, parece que a culpa de todos os males da humanidade e do multiverso é do Supremo Tribunal Federal. Então, já adiantando um pouco esse ponto, né? Agora a gente teve a concordância da Câmara dos Deputados, que teve inclusive parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pela manutenção da prisão do deputado. Então, é uma decisão tanto política quanto jurídica. Mas eu queria então explicar dogmaticamente, fazer uma análise técnico-jurídica do tema. Então, assim, gente, direito não é matemática. Pessoas racionais e de boa fé podem legitimamente discordar sobre qual é a melhor interpretação do direito, ou a interpretação correta, entre várias interpretações possíveis. Então, não estou questionando isso. Eu entendo as críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal de prisão do deputado, porque a Constituição tem uma regra bem restritiva para a prisão de parlamentares, o que está certo, tem sua razão de ser, para o Congresso Nacional poder ter proteção contra ingerências indevidas do judiciário, seja lá de quem for. Mas me incomoda um pouco críticos e críticas falarem como se a posição deles e delas fosse a maior obviedade do universo e o Supremo Tribunal Federal estaria simplesmente rasgando o direito numa posição manifestamente indefensável. O que não é o caso. Eu vou aqui tomar posição, então eu defendo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Me parece que ele acertou. É uma decisão polêmica, eu entendo as críticas,
Mas o meu ponto aqui é explicar dogmaticamente por que a decisão do Supremo. Primeiro, que não reinventou a roda. Primeiro, que está seguindo a jurisprudência que ele fixou no precedente de anos atrás, o caso do Delcídio do Amaral, que vocês talvez se lembrem. E, assim, eu não estou aqui adotando realismo jurídico. Não é porque o Supremo decidiu que está certo. Você pode discordar da decisão do Supremo. Mas essa posição do Supremo é coerente tanto com o texto da Constituição e da lei, quanto com a dogmática jurídica. Então, é um pouco disso que eu vou falar aqui hoje. É um pouco disso que eu vou falar aqui hoje. Então vamos lá. Qual que é a polêmica? O tal deputado fez um vídeo onde ele não se limitou a criticar o Supremo Tribunal Federal. Nessas horas as pessoas elas se vitimizam de uma forma que elas não assumem o que elas fizeram. Ele não se limitou a criticar o Supremo. Ele ofendeu o ministro do Supremo. Então, acho que é possível você entender como crimes contra a honra de ministros do Supremo e incitou, né? Incitou a população contra o tribunal, pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal de uma forma que me parece, salvo o melhor juízo, que configura crime, na forma como é defendida, como explicada pelo Supremo. Então, o deputado, eu concordo aqui com o artigo do professor Lênio Streck, que também defendeu a decisão, Lênio, um dos nossos grandes juristas e grandes garantistas, não é? O Lênio pode ser tudo menos punitivista. O Lênio falou num artigo dele no site Consultor Jurídico, aspas, além de ofender, caluniar e incitar a violência, o deputado fala e incita o fechamento da Suprema Corte e fala em espancar ministro, fecha aspas. Vendo o vídeo, eu vi o vídeo uma vez, enfim, eu concordo com o professor Lênio Streck que o deputado fez isso no vídeo. Então, quer dizer, a consequência é muito lógica da fala do deputado nesse vídeo. Então, se você entende que o deputado, ao esbravejar contra o Supremo Tribunal Federal, você pode esbravejar, enfim, não pode cometer crime esbravejando, mas ao esbravejar contra o Supremo Tribunal Federal, se você entendeu que ele ofendeu, caluniou, incitou a violência e incitou o fechamento da Suprema Corte, e além de falar em espancar ministro, ele cometeu fatos que a lei considera como crimes. Me parece. Vou colocar aqui salvo melhor juízo. Então, mas a questão é, parece que ninguém discute que a fala do deputado configura, em tese, crime. O devido processo legal e tal, enfim. Eu, salvo melhor juízo, eu não vejo contexto, eu não vejo que tipo de instrução probatória poderia afastar o caráter criminoso dessa fala. Mas, assim, o devido processo legal existe para isso, apresenta defesa, se explica, enfim. E o judiciário produz provas, eu não sei que outras provas seriam produzidas, porque a prova é o vídeo. O que você tem que decidir é, assistindo o vídeo e interpretando, se as falas do deputado configuram crimes contra a honra ou outros crimes contra ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, para isso existe o devido processo legal. Então, mas ninguém discute, pelo menos eu não vi ninguém negando que a fala do deputado pode ser considerada criminosa. Na verdade, eu vi. Pessoas que concordam com a Suprema Corte dos Estados Unidos, que acham que liberdade de expressão permite o discurso de ódio, que preguiça. A Suprema Corte dos Estados Unidos é isolada no mundo nesse sentido, graças a Deus. Mas tem gente que achou que ele estava exercendo liberdade de expressão. Bom, eu não acho que ofender, caluniar, incitar a violência, incitar o fechamento da Suprema Corte e falar em espancar ministro seria liberdade de expressão. Com todo respeito, eu acho que viola os limites da liberdade de expressão. Liberdade é fazer o que quiser, vírgula, desde que não prejudique terceiros. Liberdade de expressão tem que ser interpretada dessa forma. Uma forma como eu sempre explico, e seja como for, o nosso Supremo, Corte Interamericana, Corte Europeia de Direitos Humanos falam que liberdade de expressão não permite discurso de ódio. Simplificando, liberdade de expressão não te permite xingar todo mundo.
Liberdade de expressão, o livre mercado de ideias, onde todo mundo tem que poder falar o que quiser, pelo menos uma vez, para que terceiras e terceiros possam tirar as próprias conclusões. Quer dizer, isso não permite você ofender a honra da pessoa. Então, isso me parece evidente, eu acho que devia ser evidente, mas tem alguma polêmica. Então, tirando essas pessoas que acham que liberdade de expressão permite discurso de ódio, que eu acho lamentável, ninguém questionou muito que a fala do deputado pode ser entendida como criminosa. Veja, não estou afirmando peremptoriamente, deixemos o judiciário avaliar no momento oportuno. A questão é o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. O artigo 53, parágrafo 2º, vou abrir ele aqui só para não falar de memória. Ele diz: o 53 caput, a cabeça, o início dele fala: deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso no judiciário, tá? A comissão de ética pode e deve punir deputados e senadores, né, deputadas e senadoras, se tem um discurso que são considerados criminosos. A inviolabilidade é para não ser punido judicialmente. Mas é o parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos, né, o processo será remetido dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria, resolva sobre a prisão. Então, o que a Constituição diz? Que, regra geral, você não pode prender parlamentares. Isso tem uma razão de ser, que está certa. Lembremos da ditadura militar, o golpe de 64, os militares amordaçando o Congresso Nacional, atos institucionais, destituindo ministros do Supremo, deputados, parlamentares, e abusos anteriores também à ditadura militar. Então, a ideia, numa lógica de separação de poderes, é que o funcionamento da Casa Legislativa, a Câmara, Senado, o Congresso como um todo, nesse caso, não seja inviabilizado por ingerências indevidas do Judiciário, seja por perseguição política, seja por uma interpretação controversa do direito, etc. Veja que isso aqui é uma norma excepcional. Ou seja, na hermenêutica jurídica, a norma excepcional é aquela que, excepcionalmente, ela sai da regra geral. Normas excepcionais se interpretam de maneira estrita, nunca extensiva. Então, regra geral, você pode ter a prisão preventiva, prisão cautelar, nas hipóteses que a lei permite, das pessoas em geral. Parlamentares, deputados e senadores, têm um regime especial, excepcional, pela relevantíssima função pública que exercem enquanto representantes do povo. Certíssimo. Então, só se pode prendê-los em caso de flagrante de crime inafiançável. E aqui está a polêmica da situação. Houve flagrante? Se a resposta for afirmativa, os crimes que ele praticou são inafiançáveis? Então, assim, vamos começar aqui pela questão do flagrante, que eu acho que é mais tranquila. Quer dizer, o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes e depois o plenário do Supremo, entendeu que o crime praticado pela internet, então um vídeo que você posta e fica lá indefinidamente na internet, é um crime permanente. Estão sendo crime permanente, você tem a situação de flagrância sempre que você vê o vídeo. Não se falou exatamente com essas palavras na decisão, mas essa é a lógica. Então, enquanto estiver se postado na internet, o crime estaria sendo continuamente praticado. Vamos fazer aqui uma interpretação restritiva da decisão do Supremo. Então, toda vez que alguém assiste o vídeo, você estaria numa situação de flagrância. Então, acho que a doutrina penal vai dizer, não sei dizer se ela vai falar que o crime se consuma toda vez que alguém assiste o vídeo, mas seja como for, é um crime permanente enquanto ele estiver na internet, porque pode
porque está sendo praticado, está sendo consumado, a meu ver, toda vez que alguém assiste o vídeo. Então, esse é um ponto. A crítica doutrinária de alguns juristas sobre isso é que isso seria um elastério exagerado, quer dizer, você estaria interpretando o flagrante, que ninguém discute que quando a lei do flagrante foi elaborada, foi pensada, não se tinha em mente as situações de internet. Isso é importante, mas não é um critério interpretativo decisivo. Esse tipo de interpretação histórica, a vontade do legislativo lá atrás, é um parâmetro, mas não é decisivo. É majoritário na doutrina, na jurisprudência, que você interpreta a lei não só segundo a vontade do legislativo. Mas, enfim, ninguém questiona que o flagrante não foi pensado considerando as situações de internet. Aí eu vi um artigo recentemente, 2 juristas falando, então 1 ano depois você poderia ter a prisão em flagrante. Obviamente foi um argumento ad terrorem, né? Quer dizer, a pessoa fazendo terrorismo argumentativo de maneira manifestamente irrazoável. Data máxima vênia, ilustres professores. Mas assim, então, configuraria então uma amplificação exagerada do flagrante. Bom, acho que a gente precisa ver o que diz a lei sobre o flagrante, né? Então, o que diz o nosso querido Código de Processo Penal? Nosso Código de Processo Penal, ele fala, considera-se em flagrante quem? Artigo 302. Está cometendo a infração penal, está cometendo o crime, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, ofendido ou qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos que façam presumir ser ele autor da infração. Então, assim, veja, a lei fala logo após, é perseguido logo após. Você tem na jurisprudência toda uma discussão, o que é o logo após, né? Quer dizer, acho que não tem uma resposta muito matemática, depende do contexto do caso concreto. Então, o caso de perseguição policial, você ficou 2 dias perseguindo de carro sem parar, 2 dias, 1 semana perseguindo, é logo após, porque você nunca parou de perseguir. Então, a lei não é peremptória, mas ela já dá essa dica, logo após. Então, 1 ano depois, não me parece que poderia ser enquadrado logo após. Então, os eminentes professores ignoraram um pouco o que diz a lei, pelo menos o parâmetro da lei para esse sentido. E veja, não cabe crime por analogia. No processo penal, o artigo 3º do Código de Processo Penal fala que cabe analogia. E aqui seria uma analogia em favor do réu até. No processo penal tem alguma discussão se você pode só analogia benéfica, como no direito material penal, ou se você pode qualquer analogia. Enfim, isso é um campo em disputa. Mas, assim, esses ilustres professores que são críticos à decisão do Supremo, então eles ignoraram um parâmetro da lei que, na pior das hipóteses, justificaria a analogia in bonam partem, que é a expressão logo após do inciso 3º do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, essa argumentação terrorista, irrazoável, que quer assustar todo mundo, desafiando a inteligência de pessoas racionais e de boa fé, não tem o menor cabimento. Eu fico chocado e irritado com juristas renomados, estudiosos, que fazem essas comparações esdrúxulas. Mas, assim, o artigo 303 do Código de Processo Penal me parece de uma extrema relevância e eu não estou vendo ele ser citado pelas críticas. O artigo 303 do Código de Processo Penal diz: nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, se você entende, e me parece correto, mas enfim, vamos ver as discussões que vão surgir disso. Se você entende que o crime praticado por postagem na internet é um crime permanente enquanto está postado na internet, porque se consuma toda vez que alguém assiste o vídeo, aí eu vi uma diferença que eu acho artificial, mas é permanente porque os seus efeitos se prolongam permanentemente no tempo. Enfim, se você entende que o crime é permanente, então
A decisão do Supremo aplicou a lei. Aplicou a letra da lei. Quem discorda disso não tem que defender que esse artigo 303 do CPP seria inconstitucional, pelo menos quando aplicado para crimes praticados por postagens na internet. Não vi isso ser feito. Não acho que seria o caso. Enfim. Se é um crime continuado, não saberia opinar muito agora. É um crime permanente. Enfim, na acepção do 303, né, a pergunta da minha amada irmã, professora Carolina Ferraz, a genuína, que esteve aqui recentemente também no nosso Nave Mãe Socorro News. Beijo, amada, também te amo, obrigado pela presença. Então, a decisão do Supremo está aplicando a letra da lei. É um crime permanente. A lei disse que em crime permanente o flagrante não deixa de existir enquanto não cessar a permanência. Se a gente tiver uma interpretação sistemática com a expressão logo após do inciso 3 e o logo depois do inciso 4 do artigo anterior, então, quer dizer, vai ter um parâmetro de razoabilidade, né? E assim, gente, decisão judicial não tem que criar a teoria do direito, uma teoria completa do direito. Decisão judicial tem que analisar o caso. O que é o logo após? Quando deixa de ser razoável que um crime praticado pela internet, por postagem que está sendo vista reiteradamente, deixa de configurar flagrante? Isso é debatível. Então, eu não vou ter aqui um parâmetro definitivo. Mas eu vou analisar o caso concreto. A decisão judicial analisa o caso concreto. O deputado postou o vídeo. Realmente, logo depois, não sei nem 2 horas, não sei se 2 horas depois ou poucas horas depois, o ministro Alexandre de Moraes teve conhecimento. Então, decretou a prisão em flagrante por causa disso. Aí eu vi uma ironia, mas que as pessoas, parece que nunca existiu um mandado de prisão em flagrante. Né? Prisão em flagrante é quando o policial está na rua, ele vê o crime sendo praticado e prende. Aí leva para a autoridade policial, para a delegacia, né? Então, perdão, o policial é a autoridade policial, e aí efetivam-se as formalidades da prisão. Aí, não existe mandado de prisão em flagrante, isso é uma contradição inteira. Eu adorei uma resposta que eu não lembro de quem vi. Bom, não dá para o ministro Alexandre pegar um avião de Brasília aí para o Rio de Janeiro, onde o deputado aparentemente estava, e feita a prisão em flagrante, pelo amor da deusa, né? Quer dizer, você constatou a situação criminosa e determinou que a autoridade policial o prendesse. Acho muito artificial, muita má vontade, enfim. Você querer achar que a decisão está errada porque fizeram um mandado de prisão em flagrante. Ia fazer como, então? Vocês queriam que o ministro Alexandre ligasse para o policial e fosse lá na casa dele? Liga aí seu computador. Vídeo criminoso, esteja preso em flagrante. Gente, não irrita. É um formalismo bobo essa crítica. Mas enfim. Então, o Luiz Augusto aqui está falando, Vitória, ele continua em flagrância, né? Não sei se ele falou brincando, fragrância, viva, não foi convertido à prisão. A conversão e depois é uma outra discussão. Então, vamos focar assim na decisão do Supremo. O professor Auri Lopes Júnior, no seu Instagram, fez algumas considerações muito interessantes sobre o tema, mas acho que hoje eu vou focar nessa primeira parte. Então, assim, me parece defensável, muito defensável que você teve a situação de flagrante. Eu concordo que esteja em flagrante, então salvo o melhor juízo, posso refletir melhor no futuro, mas eu concordo que esteja flagrante, mas por tudo que eu falei, é defensável. Se é defensável, você não pode falar que a decisão do Supremo Tribunal Federal seria um lixo de uma posição política mal disfarçada de jurídica. E que é o sentido de muitas das críticas. Gente, o Supremo merece respeito enquanto um tribunal técnico, jurídico, só quando a gente concorda com as decisões dele? Não. A gente tem que respeitar o tribunal mesmo quando a gente discorda.
Então, quer dizer, você deve criticar a decisão judicial que você discorda. O que me incomoda é o tom de muitas críticas que falam como se a decisão do Alexandre de Moraes e do plenário do Supremo Tribunal Federal fosse de uma inépcia suprema. Quando inépcia demonstram críticos que não consideram esses conceitos muito basilares que eu estou explicando aqui, com todas as vênias, com todo respeito. Mas, enfim, aí você tem isso. Vamos agora para a segunda questão, que eu acho que talvez seja a mais polêmica, né? Que é a questão do crime inafiançável. Vocês podem concordar, você pode falar, Paulo, então, mesmo tendo flagrante, não seria crime inafiançável. A questão é que, desde o caso do senador Delcídio do Amaral, talvez no ano de 2015, o STF, ele entendeu que crime inafiançável é uma situação que existe também quando a lei não admite fiança para o crime. A Constituição fala, são crimes inafiançáveis, o racismo e uma série de outros crimes lá. Aí, o Código de Processo Penal, a lei diz que não cabe fiança a quaisquer crimes em determinadas situações. O Supremo diz que sempre que não cabe fiança, o crime é inafiançável. Não por analogia, isso não é analogia. Você pode não concordar com o conceito do Supremo. Ótimo, critique. Mas o Supremo disse que, quando a lei não concede fiança a quaisquer crimes, nessas situações o crime se torna inafiançável. A crítica, que de novo eu entendo e respeito, ela diz que não, crime inafiançável é uma coisa, aparentemente, porque não explicam direito, aparentemente crime inafiançável seriam só aqueles que a Constituição expressamente definiu como tais. Não sei se aceitariam que uma lei infraconstitucional definisse outros crimes como inafiançáveis. A lei dos crimes hediondos faz isso, definindo quais crimes são considerados hediondos. Então, aí eles falam que crime inafiançável seria uma coisa, e a lei dizer que em algumas circunstâncias o crime não admite fiança seria outra. Desconheço muito o debate nesse nível na doutrina. No nível da intuição, da pré-compreensão, eu entendo a crítica. Mas tomando posição, eu acho essa crítica também artificial. Quando a lei diz que não cabe fiança, é uma situação de inafiançabilidade. Parte da doutrina, eu soube que o professor Guilherme Nucci não separa situações, pegando aqui o livro do meu amigo o professor Alexandre de Moraes da Rosa, né, sobre guia do processo penal conforme a teoria dos jogos, ele fala algo parecido também. Eu achei que eu tinha deixado na página certa, obviamente eu não deixei. A fiança, página 596 aqui da edição anterior do livro do maravilhoso Alexandre Moraes da Rosa. Comprem, muito bom. Não cabe fiança nos casos de racismo, tortura, terrorismo, hediondos, grupos armados, etc. Que são as hipóteses que a Constituição disse. Então, pode, talvez, não sei se o professor Alexandre Moraes da Rosa quis dizer exatamente isso no sentido do Supremo, mas assim, não me parece indefensável, absurda, teratológica, incompreensível a posição do Supremo Tribunal Federal. Então, se ela é defensável. Está aqui meu querido amigo David Sobreira, um jovem jurista, que eu tenho o prazer de debater algumas coisas. David, eu não sei se você viu o que eu acabei de falar. Eu falei que, assim, essa crítica que fala que se o crime é permanente vai ficar 1 ano, seria o mesmo vídeo disponível por 1 ano, vamos olhar o Código de Processo Penal. Artigo 302, considera esse flagrante quem é perseguido logo após pela autoridade. Veja que isso seria, eu já falei disso, então vou falar de maneira mais direta. Isso seria, na pior das hipóteses, você tem uma analogia in bonam partem. O artigo 3 do CPP admite analogia, não fala qual. Tem quem fale que só cabe in bonam partem também no processo penal, isso é questionável. Mas assim, o logo após deixa evidente que não pode ser 1, 2, 10 anos depois, que nem um artigo de 2 juristas famosos disse. Então isso é argumento ad terrorem, com todo respeito, é ad terrorem. É falar ignorando a lei.
E aí o 303, talvez você tenha querido se referir a isso, nas infrações permanentes, entende-se o flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Se você discordar da dica, olha que dica garantista minha. Então falar que o logo após não significa o que me parece que signifique. Então o artigo 303 do Código de Processo Penal referenda a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então vocês que discordam têm que declarar a inconstitucionalidade ou não recepção do artigo 303 do CPP. Dica, não vi ninguém fazer isso até agora. Você tem que fazer no mínimo uma interpretação restritiva, sabe? A lei disse mais do que queria. Olha, a semântica da lei fala que é sempre a permanência, então seria eternamente, mas tem que ser abrangido em outra situação. Eu fiz isso, o logo após, a interpretação sistemática da lei, não precisa nem chegar na Constituição. Então é um argumento ad terrorem bobo, com todo respeito. Então é isso. Assim, então o artigo 303 do CPP admite o flagrante no crime permanente, e crime praticado pela internet me parece que é permanente mesmo, e a melhor interpretação é aquela que fala que tem que ser logo após. E no caso concreto, foi logo após. O deputado postou o vídeo, nem horas depois se teve ciência, então nem horas depois foi decretada a prisão em flagrante. Então você respeitou o parâmetro do logo após aqui. Gente, eu estou emocionado. O David Sobreira concordou comigo. Obrigado. David tem um podcast maravilhoso, chama 11 Supremos, do qual eu já tive o enorme prazer de participar, que eu falei sobre a questão da injúria racial ser crime de racismo. Enfim, ele entrevista professores renomados, então sigam o blog do nosso querido David. Ele gosta de me irritar um pouquinho aqui e ali, né? O prazer de muita gente, eu sei, mas enfim, sigam o David, que vale a pena. Prestigiem o 11 Supremos dele, que é muito bom. Então aqui, aí eu já estava falando, né, da questão da inafiançabilidade. Eu acho que eu já expliquei também. Então, assim, o Supremo, desde o caso do Delcídio do Amaral, então não é uma coisa que ele inventou hoje. E o senador Delcídio do Amaral, né, era do PT. Então veja que ele fez isso com um partido dito de esquerda e agora de um partido de extrema direita. Então, não vamos falar que tem perseguição política aqui. É o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Você pode discordar, mas não pode ficar com teoria da conspiração na cabeça. Obrigado de nada. Aliás, na cabeça pode, não pode ficar defendendo no mundo teorias da conspiração que são difamatórias do tribunal. Ele faz isso porque pelo determinado interesse e não por outro. Respirações profundas. Gente, me incomoda muito isso. As pessoas criam verdades universais a partir do seu evidente achismo. É só por convicção e não por provas. O David sabe muito bem que não é muito difícil me irritar. Eu sei disso, mas eu também acho que o universo podia colaborar um pouquinho e não colabora nessas horas. Mas enfim, então desde 2015, o Supremo, no caso do Delcídio do Amaral, falou que crimes que a lei não admite fiança são crimes inafiançáveis, não por analogia, mas dentro da identidade conceitual do que significa a inafiançabilidade. Quem critica fala que são conceitos diferentes, porque não viu uma explicação conceitual de crime inafiançável. É isso, crimes que a lei não admite fiança nas circunstâncias são aquilo, então ontologicamente são diferentes. É isso que você tinha que fazer. E eu não vejo as pessoas fazerem. Ai, Paulo, você acha que só você sabe argumentar juridicamente? Não, não acho. Mas eu quero um debate dogmático. Você soltar uma frase peremptória que é puro achismo, não é debate dogmático. Você tem que dizer, o que é crime inafiançável? O que é crime que a lei, em determinadas circunstâncias, não admite fiança? Por que as situações não são idênticas? Por que a segunda situação da lei não se enquadra no conceito da primeira, já que eu não estou defendendo aqui a analogia? Então, assim, é isso. David falando, ele me deu agora. Crimes inafiançáveis são crimes, tipos penais pré-determinados. Crimes que a lei define que não admitem fiança em determinadas circunstâncias são crimes inafiançáveis naquelas circunstâncias.
Isso é uma interpretação restritiva, David, do que diz a Constituição. A Constituição não diz são crimes inafiançáveis apenas esses. Ela falou que aqueles são crimes inafiançáveis. Pode ter outros. Na verdade, assim, eu não estou defendendo crime inafiançável por analogia. Agora, veio a lei, assim, na interpretação do Supremo, a lei, ao dizer que em determinadas circunstâncias o crime não admite fiança, o Supremo disse, nessas circunstâncias, a lei considera como crimes inafiançáveis, a lei considera os crimes como inafiançáveis. São crimes inafiançáveis os crimes praticados nessas circunstâncias. Então, assim, eu entendo a crítica. Até é uma questão bem garantida de falar, não, crime inafiançável, como é uma exceção, já que a fiança é a regra, seriam só os crimes taxativamente definidos como tais. Bom, mas isso para evitar analogia. Agora, a lei poderia definir outros crimes como inafiançáveis. Na interpretação do Supremo foi isso. Eu acho que, enfim... Aí o David fala, se você adotar a segunda hipótese, você permite que qualquer crime se torne inafiançável. Naquelas circunstâncias que o Legislativo definiu. Eu vi um professor falando, então o furto noturno vai ser crime inafiançável. Aí a gente entra no debate sobre para que serve a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar existe para que o deputado possa cometer furto noturno sem ser preso em flagrante por isso? Então, quer dizer, não me parece teratológico. O professor quis dizer, eu não sei se furto noturno é situação que a lei consideraria como circunstância que não admite fiança. Então, estou acreditando nesse crítico. Eu nem sei quem é, não lembro, mas enfim. Eu quero discutir argumentos e não pessoas. Então, quer dizer, ele fala, a ideia não, crime inafiançável tem que ser um crime gravíssimo, não pode ser qualquer crimezinho, eu acho que ele quis dizer. Enfim, e aí o furto noturno, obviamente ninguém menospreza a importância do patrimônio na vida das pessoas, os problemas que o furto causa, mas não seria um crime que mereceria o rótulo de inafiançável. Bom, mas aí David e demais, né? Quer dizer, então, briguem com o legislativo. Mas, Paulo, mas o legislativo não pensou nisso. Tá bom. Sabe o que significa separação de poderes, David e demais? Significa também, não só isso, mas significa também que quando o Congresso Nacional não concorda com a interpretação do Judiciário, com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, muito fácil, ele muda a lei, ou a Constituição, ele muda o parâmetro a partir do qual o Judiciário julga. Então, assim, eu já falei, um debate que eu tive antes, quer dizer, não é porque é jurisprudência que a jurisprudência está sempre certa. Não. Mas, assim, eu já falei que essa posição do Supremo não foi inventada agora, foi inventada no caso de Elcídio do Amaral. A lei, o Código de Processo Civil, que se aplica ao processo penal, diz que os precedentes têm que ser seguidos até que sejam superados, até que o próprio tribunal mude de ideia. Então, todo mundo sabia, desde o caso de Elcídio do Amaral, que o Supremo Tribunal Federal ia ter essa interpretação. Se o Congresso Nacional acha isso tão absurdo, então é muito fácil. Aprove uma lei que coloque um parágrafo lá no CPP, um artigo próprio, né? Vocês sabem que quando o Legislativo não... dá muito trabalho você renumerar a lei inteira. Então ele põe, ao invés de renumerar o 302, ele põe 302A. Não se considera flagrante o crime praticado pela internet nas seguintes circunstâncias. Não se considera inafiançável os crimes que a lei não admite fiança em determinadas circunstâncias. Então, assim, a dinâmica da separação de poderes é um sistema de freios e contrapesos. Um poder controla o outro. Quer dizer, o judiciário controla o legislativo. O judiciário controla o legislativo como? Dizendo o que significa a lei que o legislativo aprovou. E aí como? Governo de juízes, Paulo, você defende? Não, criatura, estuda, por favor. Porque aí o legislativo controla o judiciário alterando a lei. Fala, judiciário, não gostei da sua interpretação. Feio, não gosto. Então eu estou mudando a lei para você parar de interpretar dessa forma.
Veja, aqui é a maioria simples do Congresso. Essa interpretação do Supremo é uma interpretação da lei. Aí fala, Paulo não pode interpretar a Constituição a partir da lei. Não pode mesmo, mas não é isso que está sendo feito. Mas vamos lembrar que o Legislativo, a lei também concretiza a Constituição. O Legislativo pode interpretar a Constituição pela lei. O Supremo pode entender que determinada conformação legislativa, ou seja, determinado conjunto de leis configura uma concretização da Constituição. Mas, Paulo, o Congresso não concorda. Tá bom. O Congresso, então, altera a lei. Ficar gritando, governo de juízes, o Supremo está exagerando e tal. O Congresso ele só joga para a plateia e tira o corpo fora. O Congresso é um poder político. O Congresso não pode ter medo de comprar briga política por determinadas posições. Se o Congresso não age, não muda a lei que serve de parâmetro para o Supremo Tribunal Federal interpretar determinada situação, ele está implicitamente, institucionalmente, concordando com a decisão. Eu falo em sentido de boa-fé objetiva, quer dizer, não interessa o que pensam os deputados, me interessa o que eles fazem. Então, se eles não alteram a lei para gerar uma interpretação diferente do judiciário no futuro, eles estão objetivamente, por esse silêncio, por essa omissão, concordando que a interpretação do judiciário é possível, pelo menos. Então, assim, de novo, tá aqui meu querido David Sobreira ajudou no debate, obrigado, David, a gente debateu isso bastante, eu declarei a inconstitucionalidade dele, ele a minha reciprocamente, brincadeira, enfim, né, quer dizer, o David tem uma daquelas figurinhas que ele me mandou, eu adoro usar, né, cada um tem a sua opinião, a sua tá errada, fica com Deus. Agradeço, o David ajudou aqui a trazer alguns pontos relevantes. A treta é o tempero da vida, concordo, ele falou isso aqui mais cedo. Queria agradecer ao meu querido professor Flávio Pedron, né, um grande jurista do Orquiano brasileiro. Obrigado, amado, por mais uma vez me honrar prestigiando aqui a live. Falei aqui, a ideia, Flávio, foi falar que por mais que eu entenda as críticas dogmáticas à posição do Supremo, eu entendo que a posição do Supremo é no mínimo defensável. Então a decisão não é teratológica, não está rasgando o direito, nem nada do gênero. Eu, como professor Flávio, que é Dworkiano, eu sou mais alexiano, né? Mas enfim, eu concordo com o Dworkin que você deve buscar a resposta correta. Com o que é a resposta correta? Aquela que melhor se adequa às regras e princípios vigentes do país. Parafraseando bem minimamente o que o Dworkin disse no Levando Direito a Sério. Então eu entendo que a gente deve, que existem respostas corretas, mas assim, o que eu quero dizer é que existem algumas interpretações que são possíveis. A gente pode discordar em qual que é a melhor, qual que é a correta. Mas, assim, me incomoda muito, para quem chegou agora, Flávio também, as pessoas criticarem o Supremo como se a decisão do Supremo por unanimidade fosse uma teratologia, fosse um absurdo sem limite. Não é. Eu estou tomando posição, eu concordo, então, com a decisão do Supremo. Não é um tema da minha grande especialidade, processo penal. Na verdade, não é minha especialidade. Eu entendo de direito penal, sou doutor em direito constitucional, então eu entendo bem de constitucional penal, então o processo penal não é lá tanto meu forte. Mas, assim, a decisão é defensável à luz do que diz o Código de Processo Penal sobre flagrante, crimes permanentes, é possível o flagrante enquanto não cessar a permanência, é o 303. Não acho que vai ter flagrante um ano depois, como o argumento teratológico de outros professores falou, porque o artigo 302 fala que o flagrante tem que ser feito logo após. Então, o que é logo após? Não sei, mas um crime pela internet que foi visto e gerou prisão no mesmo dia, horas depois, me parece que se enquadra no conceito do logo após. E o inafiançável, quer dizer, você considera como inafiançável
os crimes em que determinadas circunstâncias não se admite fiança, então nessas circunstâncias o crime é inafiançável, em outras circunstâncias ele não é, eu acho defensável, embora haja quem entenda, aparentemente, né, porque eu não vejo isso na doutrina ainda, que crime inafiançável seria só os que, por expressa disposição constitucional ou legal, são assim considerados. Você tem isso. E aí eu quero voltar para aquilo que eu falei no começo. Né? A Câmara dos Deputados concordou com o Supremo Tribunal Federal. Eu vi o meu amigo, o meu grande professor Dimitri Salles, né, presidente eleito do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, doutor em Direito Constitucional também. Ontem ele estava comentando, né, o julgamento, a votação, perdão, da Câmara, se mantinha ou não a prisão, né, adorei o Jimmy News, né, Dimitri News, como ele estava comentando. Aí ele falou, né, que o advogado e o deputado criticaram o inquérito das fake news, falaram que a decisão é constitucionalmente errada, tal, mas aqui a decisão é política, fala para eles que essa é uma péssima estratégia. Comentei lá com o Dimitri, eu falei, na lógica da Realpolitik, o Dimitri está certíssimo. O Congresso, a decisão dele iria ser eminentemente política. Mas assim, o Dimitri também concordou comigo que eu falo que, por outro lado, o Congresso Nacional expressamente tem a se reconhecida pela Constituição a possibilidade de discordar da decisão do Supremo sobre a prisão. E assim, não me parece que o Congresso só possa discordar quando ele ache que a decisão é juridicamente equivocada. Então, mesmo que ele concorde que cabia a prisão, pelo menos segundo a literalidade da Constituição, pelo que está escrito na Constituição, o Congresso poderia determinar soltar. Mas vamos pegar aquela história do furto noturno. Vamos supor assim, que o Congresso concorde, ele concordou que crime, que em alguma circunstância a lei não admite fiança, é crime inafiançável e é flagrante. Foi pego no pulo do gato do flagrante noturno. Aí ele fala, não, tá bom, olha, lamentável, tem que ser processado, mas é um parlamentar importante aqui na casa, ou seja, ou então, mesmo sendo alguém desimportante, é um crime que a gente acha que não se justifica a prisão de um parlamentar, por quê? Porque é um representante do povo. Ponto. É uma visão puramente política e não jurídica. O Congresso, então, nesse caso era a Câmara porque era um deputado, seria um Senado se fosse um senador, ou senadora deputada, né? Enfim, o Congresso tem a ser reconhecido pela Constituição a prerrogativa de discordar da decisão do Supremo no que tange à necessidade da prisão. A necessidade da prisão. E o Congresso Nacional concordou com o Supremo. Você tem no direito a chamada teoria dos diálogos institucionais. Quer dizer, eu vou simplificar de uma maneira, acho que um tanto a técnica, mas assim, a reação de um dos poderes a uma ação do outro. Então, quer dizer, o diálogo institucional, acho que o grande palco onde essa teoria tem sido discutida é precisamente como que o poder legislativo reage a uma decisão do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. O Congresso aprova uma lei, vai lá, o Supremo declara a lei inconstitucional. Ponto. Excluiu a lei do mundo. Ou então diz, não, essa lei é constitucional desde que interpretada de determinada forma. É a técnica da interpretação conforme a Constituição. E aí, quer dizer, o Congresso não concorda com essa decisão. Então, uma das formas de diálogo institucional é quando o Poder Legislativo toma uma postura que seja antagônica ou pelo menos um tanto diferente da decisão do Judiciário. O meu ponto é que a Câmara dos Deputados exerceu um diálogo institucional com o Supremo Tribunal Federal e expressamente concordou com a decisão, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto político. No aspecto jurídico, você teve um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos segundo foi noticiado no site Consultor Jurídico. Então a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que tem que fazer análise técnico-jurídica, disse
que a prisão é constitucional, que a prisão não viola a Constituição. Depois, não, se alguém tiver, me mande, por favor, vou atrás, eu até queria ler o parecer. E aí, na votação política, a Câmara concordou com a prisão. Então, assim, a gente não pode infantilizar a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a gente não pode infantilizar os poderes políticos. Ai, pá, mas a Câmara ia comprar essa briga com a unanimidade do Supremo e ia pegar muito mal. É um poder político. Se a Câmara não concorda, ela tinha que comprar a briga e politicamente dizer que discordava do Supremo. E podia discordar do Supremo tanto política quanto juridicamente, ou de uma das formas. Teve alguns deputados que ficaram vencidos, né, que falaram que a decisão era inconstitucional. Que falaram, o fato é criminoso, é deplorável, é isso e aquilo, mas a gente entende que não pode. Mas assim, a posição institucional da Câmara é a posição da sua maioria. Então, volta a discordância que eu tive com o David, né, nas nossas recíprocas declarações de inconstitucionalidade, a gente não pode falar que o Supremo desrespeitou a Câmara dos Deputados se a Câmara dos Deputados concordou com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E veja, isso não quer dizer que a decisão está certa porque a Câmara concordou. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer... São alguns pontos. Eu quero dizer, primeiro, quem critica o Supremo Tribunal Federal agora tem que criticar a Câmara dos Deputados, porque ela, jurídica e politicamente, concordou com o Supremo. Então vamos parar com esse esporte nacional, esse gozo freudiano de demonizar o Supremo. E só ele. É que nem na deforma trabalhista. Sim, David chore, David é neoliberal, mas assim, o neoliberal do bem, tá? Existem neoliberalismos democráticos, tá? Vocês veem que eu brigo com os dois lados, né? Mais ou menos. Mas assim, provavelmente ele discorda de mim nesse ponto também. Mas assim, eu acho que a deforma trabalhista, a alteração das leis trabalhistas lá na época do Temer, o golpista, né? É inconstitucional em alguns aspectos. O Supremo está discordando disso. Então, assim, eu acho que a decisão do Supremo está equivocada ali. Mas assim, eu estava esquecendo o que eu queria falar. Aí como é que qual que é o gozo freudiano de demonizar o Supremo? O povo mete o pau no Supremo. Tá bom, e o Congresso Nacional e a Presidência da República que sancionaram a lei? O Supremo ali está se recusando a considerar a lei contrária à Constituição, mas a culpa da existência da lei é do Congresso Nacional e da Presidência da República, e não vejo as pessoas demonizarem o Congresso e a Presidência, eu vejo elas demonizarem o Supremo. Demonizar pode ser um termo muito forte? Tá bom, pode. Então eu só vejo as pessoas criticarem duramente, enfaticamente o Supremo. Tá errado ali, tá errado aqui. Eu critico o Supremo, eu discordo das decisões dele. Que é as decisões que ele já proferiu e provavelmente as que ele ainda vai proferir, né? Mas assim, o Supremo, acho que a única coisa que ele derrubou da deforma trabalhista era a mulher grávida poder trabalhar em ambiente insalubre com atestado médico. É o que me faltava também, né? Aí foi a jurisprudência do Supremo de proteção de minorias e grupos vulneráveis, que ele foi coerente. O pior é que é um acordo do ministro Alexandre de Moraes, relatado, que é uma bela defesa dos direitos sociais da Constituição. Pena que nos outros temas os direitos sociais não têm essa relevância toda. Beijo, Supremo. Te amo. Critico também bastante, mas te amo. E te respeito, quanto ao contrário das pessoas aqui, né? Que as pessoas demonizam o Supremo, não enfrentam os argumentos do Supremo, criticam a partir de espantalhos, ou seja, de argumentos que não têm cabimento, que não foram nem invocados pela decisão, e não fazem um debate dogmático, falam por achismo. Isso me irrita profundamente. Aí eu grito, o errado sou eu, né? É óbvio, né? Entre aspas, né? Esse mundo torpe, onde a forma como você fala assim, calminho, ou se esbravejando, é mais importante do que o conteúdo que você fala. Aí eu mando estudar e o errado sou eu. Óbvio, né? Então, assim, quem critica
a decisão do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, depois do plenário unânime do Supremo, agora tem que criticar com a mesma força a Câmara dos Deputados. Até vi uma página de Constitucional, agora há pouco no Facebook, criticando. Tá bom. Falando que os deputados se acovardaram. A vontade que eu tenho que falar foi mal da racionalidade neutra, né? Já que a sua interpretação é a única correta e quem ousa discordar de você seria ideológico, né? Ideológico é só o outro, claro, nunca a própria pessoa. Não existe neutralidade. O Supremo não é neutro, eu não sou neutro, quem discorda do Supremo não é neutro, a Câmara não é neutra, ninguém é neutro, tá? Dica. Se você discorda, vai estudar. Então, ninguém é neutro. Mas, enfim, é um exemplo do que me fez fazer essa live hoje, né? Como o tom das pessoas, como se a opinião delas fosse a única correta. Aí eu critico enfaticamente, aí falam que não aceito outra opinião. Não é isso, gente. Mas assim, eu também acho que o debate tem que ser dogmático, porque eu não respeito, não aceito mesmo, é a pessoa fazer um debate que deveria ser técnico-jurídico como se fosse um debate de botequim ou um debate puramente político. Então assim, o que é um debate dogmático nesse ponto? É dizer, o que é flagrante, o que é crime inafiançável? Por que o conceito do Supremo de flagrante está errado? Por que o conceito de crime inafiançável do Supremo está errado? As pessoas não fazem isso, as pessoas só criticam e falam que não é. E ponto. Algumas fazem. Estou falando que outras, muitas não fazem, né? Quer dizer, não é para generalizar metafisicamente o que eu estou falando. É óbvio que são algumas pessoas, é óbvio que tem críticas que são sérias. Porque eu comecei aqui falando que eu compreendo as críticas, acho elas defensáveis. O que eu espero é que críticos e críticas também tenham o mesmo respeito pelo Supremo Tribunal Federal e considerem e entendam que a decisão é defensável. É defensável. E não um lixo como algumas pessoas tratam a decisão. Então, assim, a própria Câmara dos Deputados concordou com o Supremo. Eu sou advogado de contencioso também, né, contencioso cívico, seja, então, assim, a pessoa que teria legitimidade, eu falo em termos de legitimidade ativa, e teria interesse de agir, esse órgão entendeu que as suas prerrogativas não foram violadas. Pensando alto agora, poderia se entender, vamos supor que a Câmara, o Senado, na época do Delcídio do Amaral, tivesse rejeitado a prisão dele, também aceitou, e com um parecer da Comissão de Constituição e Justiça dizendo que a interpretação do Supremo era inconstitucional. Aí a Câmara tivesse feito isso também, uma outra situação. E agora o Supremo reiterasse a decisão. Talvez aí, quer dizer, você teria tido um diálogo institucional. Aqui também não sei, não me parece correto dizer que teria havido um desrespeito institucional. Se são interpretações possíveis, o Supremo tem uma, o Congresso tem outra, não é desrespeito cada poder manter a sua interpretação. Então o problema, eu tive essa discussão agora há pouco, inclusive, né? A pessoa fala, não, mas o Supremo desrespeitou a Câmara dos Deputados. Eu falei, amado, isso é tomar como dado aquilo que é construído. Toma como verdade universal inquestionável que a decisão é inconstitucional. Mas por tudo que eu falei aqui hoje, é defensável que a decisão seja constitucional. E tem juristas que concordam com ela, né? Advogados criminalistas. Então, vê aqui meu amigo Marcelo Ferner escreveu um artigo no Estadão, acho que no Estadão, no jornal, assim, concordando, outros juristas discordando. O advogado Flávio Grossi também deu uma entrevista, advogado criminalista também, concordando com a decisão do Supremo. Então, assim, embora a gente busque sempre a resposta correta, a gente tem que aceitar que existem várias interpretações possíveis e que você não é um nécio, um ignorante, uma pessoa de má fé, ou seja lá o que for, por você adotar uma interpretação que o seu crítico discorda. Ai, Paulo, ninguém acusou de má fé de nécio. É a consequência lógica da postura de muita gente, do tom de muita gente. Não de outras pessoas, mas enfim.
Então, gente, já deu uma hora aqui de fala, me espanta, eu achei que ia falar tão rápido hoje. Eu queria finalizar citando aqui o artigo do professor Lenny Streck sobre o tema. Vou pegar aqui no Conjuro. Queria ler aqui. Ele fala, o artigo Lenny é maravilhoso porque ele tem uma ironia, um sarcasmo assim que torna divertido, torna leve os artigos dele no consultor jurídico. Ele fala, né, o episódio da prisão do deputado Daniel Silveira coloca uma questão central da democracia, na sua relação com sua antítese, a ditadura. Diz o deputado que estava sob o manto protetor da imunidade. Só que, em primeiro lugar, a finalidade da imunidade é proteger a democracia e não servir de escudo para destruí-la. Simples assim. E esse é mais um episódio entre os tantos vários dos últimos tempos de algo legítimo sendo usado para defender o seu contrário. Aqui é a imunidade contrariando sua própria razão de existência. Aí eu acrescento, né, se a imunidade for interpretada na forma como o deputado quis dizer. Assim, como assim, Paulo? Se ele tem imunidade, ele pode usar e ponto, certo? Errado. O que diz o artigo 187 do Código Civil? O artigo 187 do Código Civil positivou o conceito de abuso de direito. E abuso de direito, abuso de poder, não estou interpretando a Constituição do Código Civil. Quer dizer, o abuso de poder e o abuso de direito eram categorias jurídicas desde antes de estarem na lei. Então a lei só reconheceu aquilo que já existia. Também comete ato ilícito o titular de um direito, ou seja, o titular do direito à imunidade parlamentar, eu vou acrescentar, que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Socorro, bons costumes, tenho um livro que eu tenho aqui em algum lugar que diz que bons costumes são os costumes coerentes com os direitos fundamentais e não moralismo totalitário. Mas enfim. Você usar a imunidade parlamentar para xingar as pessoas, deixa eu pegar aqui de novo as palavras do meu querido amigo professor Lenny Streck, né, sobre aquilo. Você usar a imunidade parlamentar para xingar, para ofender, caluniar, incitar a violência, incitar o fechamento da Suprema Corte e espancar ministro, mas é óbvio e evidente que é um abuso do direito de imunidade parlamentar. A imunidade, a jurisprudência do Supremo desde 89, desde sempre, fala que também tudo é relativo no direito, nada é absoluto. A imunidade, ela só incide, ela só protege o parlamentar quando a fala está diretamente relacionada ao exercício do mandato. Então, assim, vamos supor, está uma discussão acalorada, as pessoas se xingam, tá bom, aí você está no exercício do mandato, seria uma exceção da imunidade, não seria para xingamento. Agora, você do nada vai para a internet, começa a xingar o Supremo, incitar um fechamento do Supremo, falar em espancar ministro. Gente, se isso não é abuso de direito, nada vai ser. Eu também sei fazer argumentos retóricos, né? Se isso não é, vamos esquecer o abuso de direito como categoria jurídica. Então, também é defensável que a imunidade parlamentar nem incidia, porque foi uma fala completamente dissociada do exercício do mandato parlamentar. Essa foi a posição também, com outras palavras, do professor Alexandre Bahia, né, no seu Birosca News de anteontem, enfim. Então, você é o que a gente chama de interpretação teleológica, que não é teológica, eu sempre falo. Você interpreta a lei segundo a sua finalidade. A finalidade da imunidade parlamentar é permitir que parlamentares exponham suas opiniões sem medo de serem presos e presas. Tá bom. Mas isso, obviamente, visando, isso no contexto de debate de projetos de lei, no controle da coisa pública, na lógica do princípio republicano, vamos simplificar muito, visando o bem comum. Como se pode seriamente dizer que não é abuso de direito usar a imunidade parlamentar para isso? Então, assim, a imunidade, de novo, é para o judiciário não poder punir a pessoa, né? Quer dizer, mas a comissão de ética pode. Eu fico chocado que as pessoas falam que a imunidade parlamentar não permite que a comissão de ética casse mandato, etc. Não. A comissão de ética é justamente o próprio poder legislativo, né, a própria Câmara dos Deputados, dizer qual que deve ser a punição
para o caso se entender que foi manifestamente excessivo também. Então, foi também a posição do professor Alexandre, né, que a incitação da população contra a democracia, contra as instituições democráticas, também transcende os limites da imunidade parlamentar. Sempre se fala que a democracia tem uma situação curiosa, né, que ela permite ela ser destruída pelas suas regras próprias. Gente, alguém poderia fazer campanha eleitoral dizendo, olha, se eu for eleito eu vou fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo, vou reinar autocraticamente como um rei absolutista? Então, assim, há autores e autores, a gente pode deixar esse ponto de que falam em democracia militante, né? A democracia tem que ter mecanismos pelos quais ela possa se defender de pessoas que querem transformá-la numa ditadura, ou que querem instituir políticas antidemocráticas. Fechar o Supremo é manifestamente antidemocrático. Então, nessa lógica de democracia militante, essa interpretação do Supremo, que já é em si defensável objetivamente, você pode não concordar, mas dizer que ela é indefensável é um desrespeito, é desafiar a inteligência de pessoas racionais de boa fé que sabem ler a lei e conhecem de dogmática jurídica. Já que querem falar dessa maneira, não, é indefensável, então eu respondo dessa forma. Vai estudar e aprender o que é respeito. Enfim, o que é respeito a posições diferentes. Aqui eu estou falando que eu entendo a crítica. Se eu entendo a crítica, eu acho ela defensável, mas discordo. Então, esses ataques à corte demandam uma reação. O que fala os pseudo ou ultraliberais? Não, a democracia tem que permitir este tipo de fala. A democracia tem que permitir críticas duras às instituições. Não você defender que as instituições sejam fechadas. Não você defender que a democracia tem que acabar para assumirmos uma ditadura, para ficar nesse exemplo extremo. Mais defender o fechamento das instituições, ou seja lá que outras medidas antidemocráticas. Então, me parece que isso também ajuda a defender a decisão do Supremo, em parte, por este contexto. Mas é isso, gente. Eu acabei não conseguindo ver muitos comentários. Deixa eu ver aqui. O David aqui monopolizou uma parte, né? Mal de quem tá no direito, alfinetadas, risos, a Vitória Fidelis amada, como é que é? Treta é o tempero da vida, o David falou antes, né? Quer dizer, treta é um direito fundamental que tem. Queria um BBB só com o povo do direito. Minha deusa, eu tô fora. Pulando fora dessa. BBB, eu ia ser cancelado, que eu ia mandar tanta gente estudar, não tenho paciência para isso. Acho que nunca tive. Aqui, depois o David, espero que ele copie aqui tudo que ele está falando de mim, embora a gente já tenha debatido bastante. Aqui o comentário do Luiz, que eu já mencionei antes. A prisão preventiva é um pouco mais polêmica, né? Quer dizer, eu recomendo você olhar as postagens do professor Aurélio Lopes. Tudo que eu falei justifica a prisão. E agora é preventiva? Também é uma situação de lacuna da lei, a questão da prisão parlamentar. Mas, talvez seja possível. Talvez. Então aqui eu vou falar muito sem grande certeza. No caso de prisão de parlamentar, não é? Quer dizer, a decisão da Câmara por manter ou não a prisão fosse a garantia constitucional suficiente para o caso, né? Mas assim, pelas regras da prisão preventiva, pelo que eu vi o professor Auri falando, porque a flagrância é uma situação pré-cautelar, né? Quer dizer, você não pode ficar preso em flagrante eternamente. Então, em geral, você pode converter o flagrante em preventivo, que não seria o caso, salvo engano, por parlamentar. Então, eu recomendo olhar na página do professor Auri Lopes, que, para minha surpresa, porque o professor Auri é um garantista raiz, né, como o professor Enio, né? Então, o professor Auri Lopes Júnior, um dos nossos grandes doutrinadores de processo penal, ele falou que a decisão do ministro Alexandre, depois do Supremo, ela tem base legal, ela era defensável. Mas aí ele já falou, mas olha, na hora que tiver que converter em prisão preventiva vai ser problemático. Aí depois da audiência de custódia, ele fez críticas duras. Ele falou, não me
perguntem o que aconteceu ou o que vai acontecer, porque eu não sei. Então, assim, você não tem uma regulamentação legal escrita. Então, eu deixaria isso para uma outra oportunidade. Gente, eu até demoro para comentar algumas coisas, porque eu gosto de estudar um pouquinho as coisas que eu vou comentar. Eu mando tanta gente estudar, então eu tento não ser incoerente, né, com a minha postura. Também amo minha irmã, Carolina Ferraz, da Genuína, falei. Deixa eu ver aqui. Então, mas acho que é isso, gente. Acho que é isso. Meu querido Thiago Teixeira veio aqui no começo, agradeço muito também a presença. Agradeço todos e todos que me honraram presenciando aqui mais essa minha live, né? Quer dizer, meus comentários super pacientes e calmos, né? Quer dizer, eu esbravejando em juridiquês formalmente, mas assim, com a minha pouca paciência, com o que não merece paciência, minha modesta opinião, sobre esses temas. Então, espero ter ajudado um pouco na compreensão de vocês sobre o tema. Podem concordar, podem discordar, enfim, espero ter ajudado um pouco na compreensão. O Oliver está perguntando se ele deve usar tornozeleira. Quer dizer, se ele ficar em prisão domiciliar, né, aí sim, mas aí vamos ver. Isso é a decisão do Supremo, é o que vai decidir aonde vai ser a prisão. Salvo engano, se a prisão é domiciliar, você fica com tornozeleira. Pra vocês não me acharem puramente punitivista, né? Eu acho, até porque o Estado gasta 2, 3 mil reais por mês com cada preso, né? Tanta população carcerária enorme que a gente tem, esse dinheiro poderia ser muito bem usado para outras coisas. Eu acho que a gente deveria generalizar a prisão domiciliar. Mas isso é uma revolução, aí vão ser chamados de esquerdopata, a favor de criminoso, etc. Não me chamem, tá errado, não gostou, me processa, enfim, não tô nem aí. Mas assim, então é uma coisa mais difícil. Mas acho que a gente deveria, até por utilitarismo, né, para o Estado gastar menos com isso, já que a prisão, infelizmente, não cumpre a sua função de ressocialização, tá na lei que tem que ressocializar. Prisão não é para ser masmorra onde você entulha pessoas, não é. Não gostou? Vai estudar a lei e briga com o Congresso Nacional para mudar a lei. Eu vou dizer que a mudança é inconstitucional se tirar o dever de ressocialização. Mas, enfim, por uma série de fatores, eu acho que a gente deveria generalizar a prisão domiciliar. Mas, assim, isso fica para um outro debate. Então, finalismo, eu espero ter ajudado na compreensão de todos e todos. Podemos concordar em discordar. Eu respeito o jeito de vocês estarem errados. Vocês me dão a mesma gentileza e viva, ficamos muito bem. E era isso, então. Finalizo aqui mais essa edição do meu Nave Mãe Socorro News, que vai ficar aqui gravado na minha página. Espero, com o professor Alexandre, conseguir criar uma página no YouTube quando eu tiver força em deixar eles, mas por enquanto ficam aqui junto com os outros episódios, né, nas datas respectivas. Obrigado, boa tarde, um bom fim de semana para vocês.